Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado. Peço que compartilhe meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá no meu canal do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão. Vai ser um prazer interagir com você. Ou então me acompanhe na página do Facebook Reciclagem Democrática. Antes de iniciar, porém, tenho que dizer que esse vídeo não estará hoje publicado no Facebook, porque eu ainda estou cumprindo uma suspensão por ter feito uma declaração que foi considerada fora dos padrões ou discurso de ódio pela plataforma. Realmente eu fiz uma declaração muito incisiva e ela se resume a essa frase: homofobia é viadagem. Bom, fui suspenso por 7 dias, entrei com um recurso e fiz questão de fazê-lo, mesmo sabendo que nem todo recurso é apreciado pelo Facebook, ele deixa bem claro isso aí. Mas uma altura do questionário lá, ele falava a seguinte pergunta, né? Se você pudesse resumir numa frase a sua discordância com a atitude tomada pelo Facebook, qual frase seria essa? E aí eu respondi que o humor inteligente jamais pode ser vítima da censura burra. Bom, dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. A semana começou aí com uma declaração, uma declaração pública do Partido Novo de apoio ao impeachment ao presidente Bolsonaro. Cabe explicar um pouco para quem não conhece o Partido Novo, que o Partido Novo ele é muito diferente dos demais partidos. A começar que ele não pega nem a verba eleitoral, nem o fundo partidário. Mas além disso, o diretório é totalmente apartado da parte política. Isso é muito bom porque o partido passa a não ter um dono, né? Quando o parlamentar ele está dentro do diretório, é inevitável que o partido trabalhe para esse parlamentar específico. E isso no Novo não acontece. Então isso acaba dando oportunidade a muito mais gente ascender dentro do partido politicamente. Porém, essa divisão também, ela tem esse lado bom, mas tem também às vezes o lado ruim, né? Afinal de contas, essa decisão foi tomada de maneira unilateral pelo diretório, sem a consulta dos parlamentares do partido. Muitos deles não concordavam com isso e não concordam, né? Não veem crime, não veem isso como um oportunismo político, mas tiveram que ter muito cuidado para falar a respeito disso. Inclusive, para quem quiser ver, tem o Marcel Van Hatten lá, que é um dos grandes nomes, um deputado federal do Novo, que dá a sua impressão sobre a decisão do diretório com todo respeito e tal, e também respeitando a decisão, mas sabendo que decisões podem ser respeitadas e podem ser criticadas e podem ser também equivocadas. Marcel, por exemplo, essa semana também postou nas suas redes sociais que ele, durante o seu mandato, ele já devolveu mais de 3 milhões e 500 mil reais aos cofres públicos. É um parlamentar atuante, não houve nenhum prejuízo da sua atuação, a devolução desse dinheiro, mas você vê que em menos de 3 anos ele já devolveu mais de R$1 milhão por ano, o que prova que existe muito recurso, muito mais do que necessário, nas mãos dos parlamentares. Essa semana também saiu uma pesquisa que o Congresso Nacional, né, o nosso sistema político, é o mais caro do mundo, mais disparado. Assim, a discrepância é imensa em relação ao segundo lugar. É uma coisa, por exemplo, um parlamentar brasileiro ele custa mais ou menos 547 vezes o custo de do salário médio do brasileiro, né? Enquanto em outros países, o segundo lugar, ele custa 47 vezes o salário médio da população daquele país. Quer dizer, é uma discrepância incrível. E aí sim surgem aqueles fenômenos como a própria rachadinha, né? É tanto dinheiro que é necessário, inclusive, que o parlamentar pegue uma parte dele para ele, né? Eu não considero a rachadinha como um roubo, afinal de contas o dinheiro está lá, destinado ao parlamentar, mas, na verdade, ele é um mau uso, é o desvio de finalidade desse recurso. E isso acontece da Câmara de Vereadores à Alta Câmara Federal, isso daí já é comprovado. Essa semana também, né, esse assunto saiu aqui
em rede nacional que uma ex-cunhada, né, do presidente apresentou lá uma gravação de anos atrás em que ela falava que o irmão tinha que sair, o irmão do recebimento, daquele recurso lá, que ele era contratado pelo gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, e ele tinha que devolver um X e não estava devolvendo menos, então que ele fosse retirado, né, da lista dos beneficiários desse esquema. Ou seja, uma gravação que não tem um outro lado também falando, uma coisa meio estranha, mas que pode até refletir uma realidade, sim, deve ser investigado e tal, mas não é também um assunto para ser tratado nesse momento, dentro da presidência, porque nem constitucionalmente seria permitido, né? O presidente só vai poder responder quando, ao término do mandato, esse tipo de investigação. Mas fica difícil demais apurar, porque existe uma lei que diz que se aquela pessoa que foi beneficiária do esquema, ou seja, se pegar esse rapaz, ele for lá e confirmar que ele devolvia, ele é obrigado a devolver todo o dinheiro que ele recebeu. Ou seja, a lei foi feita para blindar os parlamentares. Então, ninguém vai denunciar isso, né? Fica muito difícil de apurar esse tipo de coisa. Mas, seguindo no parâmetro, essa semana também nós tivemos uma coisa curiosa, né? Porque houve o julgamento pelo Conselho de Ética lá do deputado Daniel Silveira, e ele teve lá 6 meses de suspensão de mandato. Só que ele está preso. Ele está preso por um crime de opinião, preso por ofício, por um ministro do STF, confirmado em plenário, ou seja, um cara que não pode recorrer de uma prisão arbitrária, de um crime de opinião. Não importa qual foi a opinião, eu acho que até a decisão do Conselho de Ética foi acertada, afinal de contas, aquela fala dele é uma clara quebra de decoro, é uma pena que outros parlamentares não sejam julgados com a mesma rigidez, talvez a gente tivesse no parlamento pessoas mais educadas, pelo menos, mas o fato é que ele permanece preso, como permanece o jornalista Eustáquio, dentro de uma democracia em que se implantou um regime de exceção que vem do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa assim, sem precedente, mas que acende uma luz de alerta que esse poder é um poder que está exacerbando as suas funções e está na hora de dar um freio nisso. Eu espero que nessa próxima eleição as pessoas vão votar em 28 senadores aí que substituam esses senadores, que tenham senadores mais aptos e capazes a fazer a regulação desse poder, que afinal de contas a Constituição atribui ao Senado Federal. Fora isso, nós tivemos essa semana aí na Câmara mais um festival de circo, e que culminou ali num depoente sendo dada a ordem de prisão no meio da sessão, o que deu uma confusão danada. E aí a gente vê que nada é sério, porque não tinha o porquê dar a ordem de prisão àquela pessoa, afinal de contas, nem investigado ele era naquele momento, passaria a condição de investigado, e não havia nenhuma materialidade ali que pudesse, ou flagrante que pudesse ser feito o crime. Então, alegaram crime de perjúrio, mas tudo bem, ele desceu lá para os porões da Polícia Judiciária, foi lá, fez um termo de referência, pagou uma fiança e foi para casa. Quer dizer, é tudo um circo muito grande. Mas o presidente, ele acabou essa semana também criando, o presidente da CPI, né, o Omar Aziz, acabou criando também uma situação muito vexatória, quando ele acusou a esmos militares, né, de corrupção ou de estar envolvidos num esquema de corrupção. Isso acabou gerando uma carta-resposta do Ministério da Defesa bastante dura. Teve que o presidente do Senado ir lá e colocar panos quentes para poder acalmar a situação. Mas o triste realmente é ver uma pessoa que é acusado de desvio de verbas públicas da saúde na casa dos milhões, teve os irmãos presos, a esposa presa. Fazer esse tipo de insinuação é simplesmente patético, é uma piada. Mas aconteceu e está lá e entrou nos anais da história dessa CPI medíocre e patética. Afinal, está se estragando um instrumento que deveria ser da garantia da cidadania de todos nós. Mas é isso aí. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.